Economia, e agora? E agora a gente vai falar sobre liderança. Nessa semana especial em que estamos destacando o mercado de trabalho, por aqui já passou especialista falando sobre quais são as vagas, quais são as profissões que estão em destaque para 2023. Já falamos sobre como se vender no mercado de trabalho, no bom sentido, claro. E no terceiro ponto também que já destacamos foi como se preparar para uma entrevista, como fazer um currículo. Chegou a hora de falarmos sobre liderança, que não está associada a ter um cargo de chefia. Cada um pode ser líder no que faz. E a gente vai conversar agora com a Janaína Fidelis, consultora de recursos humanos. Janaína, satisfação tê-la, feliz ano novo, bom demais ter você aqui no programa. Obrigada, Fabiana, é um prazer estar aqui, feliz ano novo para você e para todos que nos assistem. Começando, Janaína, sobre essa questão da liderança, né? A gente tem nessa semana destacado a importância da carreira, de pensar a carreira. A pessoa ela não nasce líder, os processos ela vai encontrando a liderança, mas a liderança ela é necessária, né? Muito necessária. E essa série que traz, né, que aborda a questão do mercado de trabalho, a gente vê que a liderança ela está em todas essas etapas, né? Porque desde o momento onde o líder está ali para trazer e captar novos colaboradores, como vocês abordaram aí, né, na preparação para esse mercado de trabalho, como esse líder que recebe, que desenvolve. E líder enquanto profissional também que está construindo a sua carreira, que está se desenvolvendo nessa competência e que tem que se preparar para ajudar as empresas a se destacarem e alcançarem seus resultados. E como que a pessoa que está nos assistindo, eu estou falando muito aqui no programa, Janaína, daquela pessoa, público-alvo. Se você não é esse público-alvo, tem problema, você é muito bem-vindo. Mas o público-alvo que está agora nos acompanhando, você que está em casa, o que eu quero atingir aqui é você que está ou muito com aquela vontade enorme de mudar de emprego, ou aquela pessoa que está desempregada e que está buscando um caminho. E aí quando ela vê falando de liderança, nem empregado eu estou, como é que eu vou ser líder? A pessoa é líder mesmo não tendo um cargo, uma função, né, Janaína? Eu costumo dizer que o primeiro papel que a gente tem que exercer é da autoliderança, né? Você pode não ter um cargo, não ter um emprego, mas você vai precisar se autoliderar para ter disciplina, para tomar decisões, para fazer um bom relacionamento e network em busca desse emprego, né, das oportunidades de trabalho. Então, é um tema que é extremamente pertinente, tanto para aqueles que querem seguir carreira dentro da liderança, veem a liderança como possibilidade de carreira, como qualquer outro profissional que, de uma maneira ou de outra, vai ter que exercitar essa competência, seja num projeto, um vendedor que está ali na loja com seus colegas de trabalho e que precisa resolver um problema, ele tem que exercitar a liderança. Então, a gente precisa demonstrar essa competência em vários momentos da nossa carreira. A liderança ela se dá muito também pelo exemplo, né? Quando você, eu acho que a liderança pelo exemplo, quem é coordenador hoje de um grupo, de um trabalho, seja um trabalho de igreja, seja um trabalho não profissional também, vai pela, olha, aquela pessoa tem uma referência, ela tem ali uma forma, uma conduta. Mas isso não basta, né? Só o exemplo não basta. Não basta, porque se você não conseguir influenciar as pessoas para atingirem um objetivo, para chegarem em algum lugar, né, para realizarem uma atividade, seja ela como você comentou, pode ser na igreja, na escola, na empresa, eu não estou exercendo a liderança, né, porque o meu exemplo ele tem que ser um exemplo que mobiliza o outro para a ação. Então, o líder é aquele que vai mobilizar as pessoas a realizarem algo. Então, tem que dar exemplo, tem que fazer na prática também. Mas, ao mesmo tempo, Janaína, que a gente fala sobre a pessoa ter uma preparação para a liderança, a gente vem de uma formação que ela é, vamos dizer o português bem correto aqui, capenga. Nossa educação ela não é preparada para o mercado de trabalho ainda. Avançamos muito, inclusive no próximo programa que vai fechar a gente vai falar sobre educação, mas a gente tem um problema aí ainda de não acompanhar ainda a realidade do mercado de trabalho. A liderança ela entra dentre aquelas questões que a gente cansar de falar aqui, empreendedorismo, outras questões importantes como estudos sociais que saiu da grade que era importante. A liderança é uma disciplina, na sua opinião, que deveria ser tratada e trabalhada nas escolas? Se a gente estimulasse mais, por exemplo, as competências socioemocionais, né, dentro das escolas, a gente conseguiria desenvolver
habilidades importantes para a liderança, por exemplo, a empatia, resolução de conflitos, gestão de relacionamento, inteligência emocional, comunicação, que são competências que a gente pode estimular e desenvolver dentro da grade curricular, seja no ensino fundamental, médio ou mesmo na faculdade, e que vão ajudar a compor, né, essa grande competência que é liderar. Então é extremamente importante que a gente traga isso para a pauta, Fabiano. Agora, ao mesmo tempo que a gente fala dos líderes, a gente fala que os coordenadores, chefes, que estão à frente do processo. Tem uma pesquisa do Instituto Robert Half que mostra que a maioria dos brasileiros, maioria não, quase metade dos brasileiros, 45% dos brasileiros, a gente já falou isso ao longo da série, os brasileiros estão com vontade de mudar de emprego. Por que os brasileiros estão, na sua visão, e eu quero muito a sua opinião, por que os brasileiros estão tão entediados, como diz minha filha, com o emprego? É interessante, porque eu tenho um sobrinho de 8 anos que também já usa essa palavra entediado. Agora o detalhe, assim, até um parênteses. A minha filha, ela fala essa palavra antes de ela conseguir falar. Ela falava assim, eu estou impediada, papai. Aí depois ela foi aprendendo. As crianças da era digital, de muito estímulo, já estão entediadas, né? Então, Fabiano, a gente viu um movimento crescente aí nos últimos anos, né, e acelerado pela pandemia, que é das pessoas começarem a procurar um trabalho com mais propósito, com mais sentido, né? Então, de enxergarem ali naquela organização uma possibilidade de crescimento, de fazer uma atividade que realmente ela possa usar as competências que ela gostaria de usar. E aí a gente junta com isso um mercado onde a gente ainda não tem uma liderança bem preparada. Então, ainda temos muito mais chefes, né, e não líderes, que não estão preparados para conversar sobre carreira com seus colaboradores. Então, às vezes, a pessoa ela quer sair porque ela não teve a oportunidade de conversar com o seu líder e entender quais são as possibilidades internas que ela tem. Então, é um risco muito grande que as organizações elas vêm enfrentando, e a gente precisa estar atento a isso, que é o quê? As pessoas querem sair. E a gente precisa preparar a nossa liderança para que essa gestão de carreira aconteça de uma forma compartilhada, e que vai ter gente que vai sair, vai, mas tem muita gente que poderia aproveitar internamente a oportunidade se tivesse um líder ali junto, que desenvolvesse, que desse feedback, que gerasse oportunidade. Então, o tema liderança está diretamente relacionado a esse dado de pesquisa que você traz. Impressionante, é porque quando a pessoa começa a trabalhar, né, no mercado de trabalho, ela já logo vê, se ela não estiver muito romântica, ela logo vê que não tem muito romantismo, né? Não é, como foi falado aqui no programa de ontem, a gente falou, não é mil maravilhas, não tem um mundo cor-de-rosa, pote colorido atrás ou depois do arco-íris, não existe no mercado de trabalho. Mas a pessoa, quando ela exerce a autoliderança dentro da sua instituição, ela se posiciona, ela se coloca ali como resolvedora de problemas, mas ela também traz questões a serem discutidas, ela começa a mudar um pouco esse cenário que às vezes é nebuloso no que diz respeito às organizações, quando a gente pega relatos e mais relatos de instituições que são grandes, que acabam tendo funcionários super insatisfeitos. Todos nós podemos influenciar o ambiente, né? E quando você traz uma contribuição, quando você se posiciona, eu estava ainda esperando aqui começar a nossa entrevista e lendo uma pesquisa que saiu, apontando que uma das competências, das soft skills mais demandadas no mercado hoje é proatividade. E a proatividade está diretamente relacionada a isso que você está trazendo, né? O quanto eu olho para um problema e eu, diante desse problema, eu proponho soluções. Se eu não tenho uma liderança que me chama para uma conversa de carreira, será que eu não posso ir lá e chamar essa minha liderança para conversar, ao invés de pegar e já sair? Então, a autoliderança, ela entra presente nesse aspecto também para a gente tentar influenciar o ambiente onde nós estamos. Pois é, que a pessoa às vezes está muito insatisfeita com o processo, assunto que a gente também até falou ontem no programa, exatamente sobre essa questão. A pessoa está buscando, está vendo uma grama mais verdinha no vizinho, então está vendo ali a empresa como uma possibilidade. Mas será que não falta ela mudar também para fazer aquele processo nessa empresa? Agora, tem isso também, Janaína, por exemplo, e se a pessoa ela exerce todos esses processos de autoliderança, de proatividade, de tentar entender todos os caminhos, e mesmo assim a coisa não acontece ali naquela empresa? Aí é a hora desses 45% dos brasileiros realmente pensarem em mudar de profissão, ou não de profissão, mas mudar de cargo, de empresa, ou seja, mudar de áreas.
Acho que tem alguns aspectos importantes que essa pessoa que está pensando em mudar, ela precisa considerar. Primeiro, qual é o meu verdadeiro objetivo enquanto profissional, né? Porque às vezes eu estou olhando só para o curto prazo, eu não estou olhando lá na frente. Então, eu costumo dizer que de vez em quando a gente precisa pagar alguns pedágios. Às vezes eu estou numa organização que vai me permitir chegar onde eu quero chegar, mas que eu preciso enfrentar um período aí que talvez seja um pouco mais difícil. Então, essa definição do objetivo é muito importante. É aqui que eu vou alcançar o que eu quero? Segundo, essa organização, ela combina com os valores que eu tenho, porque valor é uma coisa muito importante e é muito pessoal. Então, se eu estou numa organização que não valoriza, por exemplo, né, o respeito às pessoas, e isso é muito importante para mim, não adianta, não é o cargo que vai me segurar dentro dessa organização. E um terceiro aspecto quais são as competências que eu quero utilizar no meu trabalho e que a minha função aqui ou essa minha empresa me permite. Depois de analisar esses 3 aspectos, aí eu tenho condições de olhar para o cenário de forma mais ampla e decidir, olha, é aqui ou realmente eu preciso sair. Acho que é um exercício importante a ser feito por esses 45%. Eu falei, gente, logo no início que vocês iam gostar dessa série. Vocês viram? Porque, tipo, de repente, você está pensando aí agora, porque, gente, por que eu estou... Janaína, tem gente de férias assistindo a gente, que está pensando assim, gente, eu vou voltar para o trabalho. Ai, meu Deus, vai acabar minhas férias, eu vou ter que voltar para o trabalho. Esse é um sintoma dos mais... Tem aquela situação, eu já li também alguns especialistas dizendo que é o efeito Fantástico, né? Toca a música do Fantástico da Globo no final e o cara pensa assim que ele vai ter que começar na segunda-feira de novo, ele vai... Gente, aquela sensação. Essa sensação é uma sensação difícil de ser mudada? Talvez essa pessoa... Tá falando já eu acho que essa pessoa talvez seja aquela que precisa mudar, né? Se você já começa a semana pensando no final de semana, tem alguma coisa errada, né? Eu falo que são os cavalinhos do Fantástico, né? Lá no final do programa você já está ali pensando. Tem uma medida que a gente usa, Fabiana, e ela é baseada em várias pesquisas sobre satisfação e realização no trabalho, né? Que diz o seguinte, você tem que estar 80% do seu tempo de trabalho fazendo algo que te realiza muito. Vai ter sempre 20% que você vai fazer aquelas coisas que, que chato isso, eu não queria estar fazendo, não queria participar disso, essa atividade eu não gosto. Mas se você não tiver pelo menos 20% do seu tempo preenchido com algo que te realiza, que te faz brilhar os olhos, aí está realmente na hora de pensar. Agora, a gente vai ter que ir para o intervalo. Na volta, eu quero continuar com essa questão da liderança, mas do outro prisma. A gente falou aqui da pessoa que está com dificuldade de ir para segunda-feira. Mas é aquela pessoa que trabalha demais. Essa pessoa está fazendo certo. O líder, temos dados aí, você vai ter mais precisão nisso, temos líderes doentes. O que tem acontecido com esses líderes, com esses funcionários? Só que depois do intervalo a gente volta rapidinho aqui no canal Viver Brasil. É bom demais ter você com a gente nesse novo ano, 2023, primeira semana, e a gente fazendo aqui o programa para você e por você. Já já a gente volta.